Ok, já confirmado. Então, boa noite a quem está nos acompanhando nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a Casa Espírita Laços Eternos vem desenvolvendo através desses contatos virtuais, né? Informando que brevemente estaremos retornando aos trabalhos presenciais e agradecendo desde já a participação daqueles que se prontificaram a nos acompanhar para mais um, uma noite aí de troca de ideias e também de ensinamentos que vêm do mais alto para nós, né? Então, inicialmente, convido a todos a fechar os olhos para que possamos solicitar do nosso Mestre Jesus, solicitar do nosso Pai Maior, a presença nesse trabalho através dos nossos emissários de luz, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos facilitam, né, o trabalho do dia a dia, aquele que nos intuem para o bem, que nos intui para bons pensamentos, bons sentimentos, pedindo que nessa noite possamos ter a alegria de agregar mais conhecimentos a respeito da nossa doutrina espírita. Que os irmãos espirituais estejam conosco, nos amparando e nos dando a iluminação necessária para que possamos trazer aquilo que mais necessitamos em termos de aprendizado. Permaneça conosco, Pai amado, Mestre Jesus e espiritualidade amiga, por hoje e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante, é, no meio espírita, acaba sendo um pouco polêmico, né? Que refere-se ao capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E vamos falar especificamente do item 14, né? Que é uma instrução dos espíritos, onde Lacordaire nos dá grandes informações. E é talvez, acho que uma das orientações do instrução espiritual mais alongadas, né? Vai aí umas 3 páginas do Evangelho. Mas, então eu vou me ater ao item 14, que é o desprendimento dos bens terrenos. Esse desprendimento, né, os nossos estudos acabam nos revelando que muitas vezes, e também a própria orientação do Lacordaire, muitas vezes ele é confundido, né? Então, o Lacordaire, nessa instrução, ele vem muito simpaticamente nos convidando, né, para a gente, a fim de que a gente possa avançar um pouquinho mais na nossa evolução espiritual, ele já nos faz alguns questionamentos, né? Diz ele, o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes a todas as coisas materiais. Sede sinceros. É a pergunta que ele faz. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla, sem manchas? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Então ele já entra na instrução nos questionando, né, para destruir talvez qualquer tipo de justificativa da gente em relação a ao apego com as coisas materiais. Então ele já vem nos questionando e também fala, né, de uma maneira carinhosa, que ele compreende ser justa, né, a satisfação que nós experimentamos por meio de um trabalho honrado, né, o dinheiro e as coisas que nós temos. Mas esse desprendimento dos bens terrenos, ele vem nos convidar, a instrução do Lacordaire vem nos convidar a fazer uma reflexão sobre o quanto que nós comandamos os nossos bens, né? Nós guiamos os nossos bens, ou o quanto que esses bens nos guiam para a avareza, nos guiam para o egoísmo, né? Então, ele faz nos convida a uma reflexão muito forte em relação a
como lidar com os nossos bens terrenos. E quando a gente fala em bens terrenos, não é somente na questão do dinheiro, mas tudo aquilo que se constitui algo que nós angariamos e que muitas vezes a gente esquece que ele é transitório, que nós somos apenas fiéis depositários. Ao longo da exposição, Lacordaire ele nos fala que tudo nos é dado por empréstimo. Então, tudo que nós temos, ou pouco que nós temos, como queiram situar, né? Ele é oferecido por Deus para nós, para que nós possamos submetermos a algumas provas. Há um tempo atrás me perguntaram, uma pessoa que estava fazendo o curso, iniciando seus cursos, Cláudia, quem é Mamon? Então acho que é bom, nesse momento, acho que é bastante propício para a gente explicar que Mamon não é nenhuma entidade, tá? Então quando o capítulo 16 fala não se pode servir a Deus e a Mamon, mas Mamon, lá nos idos da época bíblica, né, vamos dizer assim, Mamon era a forma como se chamava as riquezas, os valores que você possuía, né? Então não é uma entidade, né? Foi até, acho que é um momento propício para fazer esse tipo de, de colocação, porque às vezes a pessoa acha que Mamon é uma entidade do mal e tal, mas não é bem isso não, né? Pelo menos o que revelou os estudos que fizemos recentemente aí. Bom, aí Lacordaire fala o seguinte, ó: quer a fortuna vos tenha vindo da família, quer a tenhas ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana, tudo provém de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo, porque a morte nos despoja dele, né? Como de todos os bens materiais que nós angariamos ao longo da nossa existência terrena, tá? Então ele reforça: sois depositários e não proprietários desses bens. E ainda reforça: não vos iludais. Então muitas das pessoas, né, que tem esse apego aos bens, tem esse apego àquilo que possui, ele é vítima de uma grande ilusão, mas uma ilusão causada por ele mesmo. Achar que o que ele tem o faz, né, diferente dos outros, o faz melhor que os outros, esquecendo que vamos pegar um exemplo, aquele carrão importado, aquela Ferrari, ou qualquer carrão bonitão, ele pode, nesse momento, dar satisfação para ele. Mas se ele tiver um problema qualquer de saúde que venha a, a imobilizar, né, a perder os movimentos da perna ou de braço, aquele carrão vai ficar na garagem sem nenhuma serventia para ele, a não ser que alguém o leve para lá e para cá. Mas ele não vai poder desfrutar sozinho, tá? Ele vai depender de alguém que o leve. Então, quando o Lacordaire fala para a gente não se iludir, é no sentido da gente entender que tudo que vem para nós, né, Deus nos empresta e nós vamos ter que restituir um dia, de uma forma ou de outra. E ele empresta sob a condição de que o que a gente tem a mais, que é o supérfluo, pelo menos o supérfluo, a gente possa dar àquele que mais carecem, aqueles que são mais necessitados, né? Então, ele até usa um exemplo dizendo que se um amigo nos empresta uma quantia, por exemplo, por pouco honesto que a gente possa ser, a gente vai fazer a questão de devolver aquela quantia para aquele amigo, né? A mesma coisa ele fala que Deus é o nosso amigo celestial, né, que nos emprestou a riqueza, nos emprestou uma condição melhor, materialmente falando, do que muitas pessoas, não querendo para que devolvemos a Deus aqueles materiais, mas o amor e o reconhecimento, né? Então, a maneira como nós lidamos com os nossos bens materiais define a nossa estatura moral e até espiritual. Que a gente vê tantas pessoas que faz mau uso dos bens que possui, né?
Cada vez mais a gente ouve o noticiário de pessoas envolvendo em situações que a gente pensa, poxa vida, a pessoa com aquele fulano ou aquela fulana com tanto dinheiro se presta a esse papel, né? Então a doutrina espírita vem nos pedindo, né, que a gente seja mais escrupulosos, né? Que não nos falte o escrúpulo de pensar, né, de julgar não, de avaliar situações que a gente não vai acabar fazendo ou permitindo que o dinheiro nos submeta à sua condição e a gente até caia, às vezes, em situações tão ridículas, né? É, Diz Lacordaire o seguinte: ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus os confiou. Já pensastes, quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos na terra, que um dia tereis que prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Já pensou, né, no que nós vamos ter que devolver, como lá fala a parábola dos talentos, né? Esqueces que pela riqueza vos revestisse do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza, dispensadores inteligentes. Então, já em algumas palestras já ouvi alguns colegas dizer que a prova da riqueza talvez seja a prova mais difícil para nós que estamos aqui nessa nova experiência carnal, né? Porque ter muito daquilo que é cobiçado pelo homem, se nós não tivermos uma força, né, espiritual, uma força de caráter também bastante é, enrijecida, que nos dê suporte para nos mantermos firmes nos nossos propósitos, é uma das provas que mais derruba, né, o homem na Terra. Porque o luxo, né, vamos dizer assim, a soberba, né, quando nós conseguimos e podemos fazer muitas coisas, acaba nos afastando dos princípios cristãos, né, dos princípios sabe, que vivenciados, experienciados e também exemplificados por Jesus. Viramos as costas para o nosso caminho, né, para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Como nós vimos lá na questão do jovem rico, né? Era costume na época de Jesus as pessoas acharem que porque são mais abastadas que eles são diferenciados por Deus, né? Deus os escolheu, Deus os abastou para que eles, né, pudessem ter seus escravos, enfim, é o que a gente vê lá na literatura bíblica. E ele interpelou Jesus, dizendo: mestre, eu faço tudo, né, tudo que são as ordens mosaicas, eu vivo os exemplos de os mandamentos, né, eu dou aos pobres e tal. E o que eu posso fazer para entrar no reino no reino dos céus? A resposta de Jesus foi muito simples: vá, venda tudo que tem e dá aos pobres. Depois me siga. Pergunto para cada um de nós: se Jesus aparecesse para nós, né, fisicamente, e fizesse essa proposta, quantos de nós tomaríamos essa decisão de vender tudo que tem, entregar aos pobres e seguir Jesus, como os discípulos, né, como os apóstolos seguiram? Né, os discípulos, os apóstolos seguiram somente com alforge, né, sem se preocupar com o dia de amanhã, sem levar com eles nenhum tipo de riqueza ou de bem terreno. Quantos de nós não refutaria esse convite de Jesus? Porque às vezes é fácil a gente olhar para o outro, né, fazer nossos julgamentos. Mas se nós fôssemos interpelados por Jesus, né, fazendo essa proposta: vá, venda tudo que você tem e me siga, embora tudo que nós tenhamos pode não ser muita coisa, mas aí que vai ver o nível de apego que nós temos. Você pode ter poucos bens materiais, mas aí que a gente sonda o apego que você tem
e a falta de confiança naquele que está te propondo esse desapego, né? Então, Lacordaire, ainda nessa instrução, ele nos faz algumas colocações que nos faz, assim, nos convida a pensar mesmo como está a nossa conduta com os bens, com aquilo que nós definimos ou nós damos o valor que lá nós consigamos enxergar isso. Para algumas pessoas, ter um automóvel, por exemplo, é apenas um meio de locomoção. Para outros, é um meio de adoração. Ele passa o final de semana, passa o sábado todinho, limpando aquele carro, arrumando como tivesse, né, como às vezes não tem o mesmo aceito, talvez com ele mesmo. Então, o que é para um meio de locomoção, para o outro pode ser um meio de adoração. E às vezes também nós acabamos achando, dizendo ou justificando, não, eu acumulo os bens porque eu não quero que meus familiares passem pelo que eu passei, eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri, né? E aí Lacordaire tem uma fala para também questionar isso. Diz ele: em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que na maioria das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar caridade, né, deixa de praticar caridade, economiza, né, amontoa bens e tal, para, segundo esse pai de família, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que ele caia na miséria. E aí Lacordaire diz que é muito justo e paternal e ninguém deve censurar isso. Mas será sempre esse o único sentimento que move essa pessoa a guardar tudo para os filhos? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar os próprios olhos, né, aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros, o apego pessoal que ele tem aos bens terrenos, né? Então, muitas das justificativas, quando se trata de bens, quando se trata de valores, quando se trata daquilo que me diferencia do que tem menos, são questões que muitas vezes, no caso em tela, o amor paternal não é o único motivo, né? E ainda pensamos, pergunta ele, será isso um motivo para que esqueça seus irmãos perante a Deus? Quando ele já tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos de supérfluo. Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo, né, e endurecer o coração deles, já que eles não fizeram esforço nenhum para ganhar esse valor, ganhar esse dinheiro, ganhar herdar esses bens, né? Pergunta ele, não é, será antes dar-lhes melhor, estoliar neles o amor ao próximo? Então ele diz, o Lacordaire contesta, né, através desse convite à reflexão, muitas das justificativas toscas que a gente tem para esconder o nosso egoísmo, o nosso apego, né? Infelizmente, diz ele, há um homem que possui, sempre há no homem que possui bens e fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens, que é o orgulho. Então, não é muito raro ver as pessoas, né, narrando o seu trabalho, falando as suas habilidades. Olha, você vê, olha, eu consegui isso, eu consegui aquilo, e ainda orienta você, faça do jeito que eu fiz e você vai conseguir chegar até onde eu cheguei. Mas, isso, segundo o modo de ver da pessoa, parece que a bondade de Deus não faz parte, não fez parte de alguma forma para ele obter essa riqueza, né? Para ele acumular essa riqueza. Então, parece que tudo veio por mérito próprio. E nós sabemos que não. Nós sabemos que tudo vem e provém da bondade de Deus.
Se Deus nos concede os recursos, né, para passarmos por essa existência terrena com menos problemas do que aquele que está à margem, do que aquele que está numa situação mais miserável, vamos dizer assim, ou uma situação miserável, porque Deus também nos coloca essa prova, né? Então eu penso que nós, e faço isso, né? Toda vez que eu faço as minhas preces, eu agradeço a Deus pelos bens que eu tenho, não como uma maneira de eu me orgulhar deles, mas que pela bondade de Deus eu tenho menos sofrimento nessa minha experiência terrena do que o meu irmão que está ali em condição, materialmente falando, inferior à minha. Então, não é por orgulho, não podemos nos orgulhar disso porque, repito, o que vem de Deus pode a Deus retornar a qualquer momento, quando Ele aprouver. Se Deus achar que tem que nos tirar porque a prova não, a prova está sendo perdida e isso tende a que a pessoa se complique muito mais nessa existência terrena, então Deus vai tirar para que ele possa é, reorganizar-se e reencontrar o caminho, né? Outra forma, às vezes a pessoa fala, mas eu não me apego a dinheiro, eu tenho um desapego tão grande que eu vou dando dinheiro para todo mundo, né? Eu vou desperdiçando, vou esbanjando, eu não me apego a nada, porque, como diz uma pessoa lá, bom, mas você não junta dinheiro, você não junta bem? Eu não junto, não foi eu que espalhei, quem espalhou que junte, né? É uma piada que tem no pessoal do meio dos cantores sertanejos. Mas a gente não pode confundir desapego com prodigalidade, né? Esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento de bens terrenos, é descaso, é indiferença. Então, como nós somos depositários desses bens, nós não temos o direito de dilapidar, né? Como também não podemos confiscar tudo para o nosso proveito. Então, prodigalidade não é generosidade, né? Frequentemente, o que que é? É um egoísmo. Lembremos do filho pródigo, que recebeu do pai e pediu ao pai a parte que lhe cabia naqueles bens, e saiu o quê? Esbanjando, saiu gastando, né, de maneira irresponsável. Então, a pessoa pródiga é aquele que ele gasta as coisas sem preocupar-se, né? Então, ele esbanja, para ele é indiferente. Então, a prodigalidade não pode ser confundida com generosidade. Os apegos, ou melhor, o desapego aos bens terrenos, ele consiste em apreciar no justo valor. Então, desapegar-se é saber servir deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. Se eu estou esbanjando, eu não estou me desapegando, estou usando para o meu benefício. Tá? Então, consiste em não sacrificar-se por ele, né, os interesses da vida futura. Se eu sei, a doutrina espírita nos ensina que a nossa felicidade não é desse mundo, né? Então nós temos que pensar que o apego aos bens que nós possuímos, se nós não soubermos lidar corretamente com esses bens, nós teremos dificuldades quando chegarmos, né, no plano espiritual, né? Então, precisamos em compreender que, conforme aprover a Deus, Ele pode retirar esses bens a qualquer momento. Tá? Então, se por algum imprevisto, algum revés da vida, a gente tiver essa dificuldade, recomenda Lacordaire que façamos como Job. Dizei, Senhor, tu mo havia dado e me tiraste. Faça de tua vontade. Então, esse é o verdadeiro desprendimento. Se nós muitas vezes, eu comentava isso porque, por coincidência, saiu esse capítulo no Evangelho que eu fiz, que eu faço semanalmente com a minha esposa, e caiu esse capítulo, né? Parece que calhou mesmo que eu ia falar sobre ele hoje. E então, quando Deus nos concede esse benefício, vamos dizer assim, para que a nossa existência terrena seja menos árdua, nós devemos agradecer. Mas se Ele tirar, que nós tenhamos a capacidade, né, ou a submissão de confiar em Deus
que foi aquele que, se ele nos deu e nos tirou por previdência, né, por nos preservar de algum mal maior, ele pode também nos restituir a qualquer momento. Quantas vezes nós perdemos, vamos pensar a questão do emprego, perde-se um bom emprego, a pessoa se lamenta, eu perdi um bom emprego, de repente, passado aquele período, e ela se conscientiza do porquê que ela perdeu aquele emprego, do porquê que os acontecimentos, aí ela se fortalece, muda algumas condutas, e daqui a pouco ela está empregada novamente, às vezes até um emprego melhor. Então, a bondade de Deus que está em tudo que há, né, tudo que existe, nós costumamos dizer que não cai uma folha numa árvore sem a permissão de Deus, então Deus nos permite muitas vezes passar por esses reveses para que a gente corrija a nossa conduta, mas depois ele vem e nos concede novamente, né, a condição de menos sofrimento nessa terra, né, menos sofrimento na questão material, nos restitui aquilo que ele tirou da gente, tá? Agora, importante também pensar que o despojamento, ou a maneira como você se desapega, ela tem que ser muito criteriosa, tá? Para que não haja confusão. Porque o Senhor não ordena ninguém que se despoje de tudo que ele possui, né? Para se tornar também uma alma, uma pessoa voluntariamente mendiga, né? Então você passa a ser o quê? Um peso para a sociedade, porque você gastou tudo que tem, o seu despojamento, entre aspas, foi na verdade o quê? Foi uma irresponsabilidade sua. E aí você passa a ser o quê? Um mendigo, uma pessoa que, quer queira, quer não, acaba se tornando uma carga para a sociedade. Porque aquele que não tem como se prover, quer queira, quer não é uma carga. Não estou aqui discutindo questões de outra ordem. Estou dizendo daquele que não possui os recursos, acaba então se tornando uma carga para que alguém auxilie, né? Então, proceder dessa forma, né, jogando tudo que tem sem se preocupar de maneira responsável, é compreender de maneira errada o desprendimento dos bens terrenos, né? É mais uma questão de egoísmo, né? De gastei tudo e tal, porque quando você não tem responsabilidade, como se você se exime da responsabilidade de que a riqueza, né? Que aquele que a riqueza ou os bens faz pesar sobre aquele que a possui, quando você só se despoja dessa forma, na verdade você, de maneira egoísta, está se tornando voluntariamente um peso para a sociedade, uma carga para a sociedade. Então, pensemos que rejeitar a riqueza, quando Deus nos dá a riqueza, estou dizendo não estou dizendo a riqueza assim, desmedida, mas a riqueza de ter aquilo que é o pouco que você precisa para você conduzir sua vida sem muito problema, que é o que a gente vive. Então, quando rejeitamos isso, né, de maneira irresponsável, é renunciar ao benefício de que você pode ter quando consegue gerenciar tudo com critério, né, com equilíbrio. Tá? Então não é simplesmente sair despojando-se de tudo, jogando tudo fora. Sou uma pessoa zen, eu não quero nada disso. Não, nós não podemos ser peso para ninguém. Se Deus nos concede, se Deus nos outorga, né, uma condição melhor, uma condição menos árdua para você passar por essa existência, é porque essa prova a gente tem que passar ela dessa forma, né? E utilizar da melhor forma aquilo que não são conferidos, né, como bens terrenos, né? Não podemos ser infantis, né? Porque o homem que se apega demais aos bens terrenos é como uma criança mesmo que somente vê o momento que está passando ali. Agora, também, quando ele se desprende de maneira irresponsável, é como um adulto que vê as coisas, mas não consegue compreender a, a responsabilidade dessa coisa que ele traz consigo, né? Então, aí diante de tudo que o Lacordaire nos fala,
no final ele faz um pequeno comentário, e diz assim: aí tendes, meus amigos, depois de que ele discorre sobre todas as condutas necessárias para lidar com os bens que nos são conferidos por Deus, diz ele: aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, né, nessas 3 páginas lá, dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os bens de que dispondes apenas vos são confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas a uma tutela ou a um tutor. Não sejais depositários infiéis, utilizando os bens unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que não recebestes, daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimos. E finaliza ele dizendo: se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Então, meus amigos, essa conversa que eu queria ter com vocês, né, em relação à questão dos bens terrenos, é muito profunda essa reflexão que Lacordaire nos convida nesse item 14 do capítulo 16, porque nos faz pensar mesmo, nos faz refletir sobre como nós estamos lidando com aquilo que Deus nos concedeu como condição, melhor ou pior, para passarmos por essa existência terrena. Ok? Então a todos eu agradeço pela atenção e espero que a gente possa, na próxima oportunidade, estarmos presentes, né? Fazendo essa conversa, essa reflexão lá na nossa casa espírita, que é Laços Eternos, para quem não conhece, fica aqui na Vila Matilde, na Vila Esperança, mas muitos falam mesmo na Vila Matilde, mas é a Vila Esperança, e brevemente a gente possa conversar mais um olho a olho nessas questões que o Evangelho de Jesus nos propõe, né, para nossa correção de rota, né, no dia a dia, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente fala. Tá bom? Então, boa noite a todos, obrigado pela presença e convido todos vocês a, de olhos fechados, acompanhar-me na prece final, onde nesse momento agradeço ao nosso Pai Maior, agradeço aos irmãos espirituais que estiveram conosco nessa noite, agradeço ao Mestre Jesus pelos ensinamentos que nos deixou, nos facilitando o entendimento daquilo que é proveitoso para o nosso adiantamento moral e espiritual. Cabendo a cada um de nós aplicar nós mesmos os ensinamentos que o Evangelho nos traz. Mestre amigo, Pai amado, irmãos espirituais, permaneça conosco, não só por hoje, mas por todos sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos.